Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo, dando continuidade à nossa segunda temporada do Nerdy Talks. Hoje nós vamos falar com a Carla, a fisioterapeuta que trabalha com a parte da reabilitação do core. E eu nada mais interessante do que pedir para que ela explique isso daí e que dê algumas pinceladas do que é essa reabilitação e qual a importância que essa reabilitação exerce tanto na situação pré-operatória quanto pós-operatória. Então, Carlinha, é muito gratificante tê-la você aqui com a gente. Eu sei da sua angústia de aparecer, mas você vai se libertar dessa situação, desse temor, e vai falar aí sobre a sua realidade e como é que você trabalha e o que você desenvolve nessa questão. Mande bala, diga aí o que você faz. Perfeito, agradeço pelo convite, né? Tô nervosa, mas a gente faz só. Fique tranquilo. É só então o que você faz. Diga aí. Então, assim, o meu trabalho, ele consiste em reestruturar o abdômen, né? E devolver função. A paciente que chega para você para fazer uma abdominoplastia, se ela chega com o abdômen fraco, ela vai sair no pós-operatório do centro cirúrgico com o abdômen modelado, o abdômen esteticamente muito bonito, mas ela vai continuar com esse abdômen fraco, né? Então, o objetivo da gente de trabalhar no pré-operatório é justamente isso, de entregar para a cirurgia um abdômen funcional. E a gente ativa bastante com os exercícios a musculatura abdominal profunda, principalmente o músculo transverso abdominal. E ele funciona ali como um cinturão. Então, ele estabiliza todo o tronco. Ele controla pressões intraabdominais, ele melhora toda essa parte estética, né? Porque vai melhorar aquela saliência, aquela protusão ali abdominal, mas principalmente a gente vai devolver função. A gente vai trabalhar no alívio de dores, correções, né, de padrões respiratórios, de postura. Então, quando a gente trabalha, prepara esse terreno ali para cirurgia, né, esse abdômen já chega bem mais funcional e mais fortalecido. Pois é, a cirurgia em si, eu que sou cirurgião, a cirurgia em si, eu sempre também falo para os pacientes, olha, é o seguinte, nós vamos corrigir o posicionamento da tua musculatura, mas a musculatura, quem vai corrigir, quem vai exercitar e quem vai estimular é você, né? Eu não consigo, na hora da cirurgia, fazer nenhuma atitude ou pouquíssimas atitudes que fortaleçam a musculatura. A gente tem aplicatura, a gente tem hoje até as lipoenxertias intraabdominais, as lipoenxertias no ventre muscular, com o objetivo de fazer uma miomodulação, melhorar a capacidade de regeneração muscular, mas isso, se essa paciente não tiver uma boa ativação abdominal, um bom controle muscular e um bom exercício dessa musculatura, a gente não vai alcançar o resultado que a cirurgia pode alcançar, pode entregar. Então, é muito importante e eu acho que nós somos uma das poucas clínicas da cidade que trabalhamos esse foco com a profissional específica, né? Isso é uma grande vantagem e eu quero pegar um gancho de uma paciente que foi recém-operada, que fez esse trabalho, o nível, ela fez esse trabalho online, né? Antes de vir operar. Conta mais aí sobre esse caso. A paciente chegou 2 meses antes da cirurgia, então a gente teve... Ela veio indicada por quem? Ela é uma paciente que veio indicada por mim, por você? Como é que foi? Por você. Ela veio já para fazer a consulta pré-operatória. Ali você identificou que ela tinha uma diástase considerável. Ela já tinha uma boa ativação, consciência corporal, tudo isso ela já tinha, mas ela tinha ainda ali uma diástase e ela foi para a cirurgia justamente para corrigir diástase e fazer outros procedimentos, né? Então, o objetivo da gente foi trabalhar essa musculatura para tentar reduzir mais um pouquinho essa diástase, né? Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente consegue aproximar ali minimamente um pouco os bordos ali da musculatura reto-abdominal e isso vai favorecer ali o seu trabalho, né? Na hora de fazer a aplicatura, vai melhorar ali o resultado dela, vai sustentar o resultado dela por mais tempo, né? Então, foi uma paciente que chegou por indicação sua, aqui da clínica. É uma paciente que não mora em Fortaleza, para que fique bem claro, é uma paciente que não mora em Fortaleza, mora em outra cidade.
do interior, mas tem um nível de esclarecimento muito bom. Veio na consulta, a gente identificou a diástase, se eu não me engano, a diástase era maior que 3,5 centímetros, então era diástase funcional. A gente classifica essa diástase e eu, de pronto, diz, olha, a gente tem esse serviço, a gente tem essa profissional, mas infelizmente presencial você não vai ter, mas há a possibilidade de você fazer esse reforço com aulas, com atendimentos online, e foi o que foi feito. Ela veio para a cirurgia depois de 8 sessões, né? Então é impressionante quando essa paciente faz isso, porque além de tudo, o pós-operatório dela é uma semana super tranquilo, sem dor, com preservação da mobilidade, ela tem uma postura legal, então a cicatriz fica boa. Então, assim, é diferente. Quando a gente trabalha isso daí, tá? O pós-operatório é muito diferente, tá? E aí, conta mais, Carmen. E aí a gente fez esse acompanhamento durante 8 semanas. Ela foi bem disciplinada, né? Porque geralmente as sessões funcionam uma vez por semana. E aí, nesse encontro, a gente faz uma sessão bem completa de exercícios, de ativação abdominal. E ela tem que fazer esses exercícios depois diariamente, né? Para manter esse resultado, 5, 10 minutinhos. Então, resumindo, a gente conseguiu fazer esse programa com ela de 8 semanas. E aí ela chegou para você no centro cirúrgico, né? E no pós-operatório, já com o abdômen bem mais funcional e, como você disse, né? Com menos dor, preservando ali a cicatrização dela, E aí, Carla, eu tenho aqui uma série de perguntas que foram colocadas pelos nossos seguidores. Aí elas perguntam o seguinte: que tipo de exercícios são utilizados nesse preparo pré-operatório no abdômen? Como é? Porque a gente está falando aqui de preparação, exercício. Eu sei que você não vai dizer tudo, que enfim, você não vai contar o segredo a receita do bolo, mas diga aí mais ou menos como é que acontece. Certo. Então, a base de tudo é a respiração. Quando a gente respira, principalmente quando a gente solta o ar de forma forçada, né, uma expiração forçada, a gente recruta a musculatura abdominal profunda, esse músculo que eu já falei anteriormente, né, o músculo transverso abdominal. Então, ele funciona nesse processo de expiração forçada, ele já entra aí de forma automática quando a gente trabalha a respiração. E aí, dentro das sessões, a gente trabalha a respiração combinada com posturas específicas, faz um trabalho de membros superiores, membros inferiores, elevação pélvica. São exercícios assim bem dinâmicos com o foco de trabalhar bem essa musculatura abdominal profunda, que é ela que vai estabilizar, né, ali o tronco. Mas a gente também trabalha com as outras musculaturas do abdômen. A gente também trabalha reto abdominal, oblíquos. Então é um trabalho bem completo ali da parede abdominal. Então são 2 momentos, né? Tem esses exercícios que trabalham ativação abdominal usando essa respiração com posturas e exercícios específicos, e tem também o LPF, que é o Low Pressure Fitness, né? Que são exercícios que tem aquele vácuo abdominal, mas o LPF não é só vácuo. O LPF é vácuo, é postura e a respiração correta. E tudo isso para ativar de forma bem profunda a musculatura. Então, são 3 frentes. É o LPF, é a respiração e o exercício tradicional. Isso. É isso? Exatamente. Tem mais alguma coisa? A gente consegue... Pode falar? A gente consegue também associar uso de tecnologias, como aqui na clínica a gente tem o Zefit. Isso. E aí a gente combina, claro que cada mulher vai passar por uma avaliação, a gente vai ver a necessidade, né? Eu trabalho com 3 exercícios, mas cada mulher ali eu vou trabalhar de forma individual. Então tem uma mulher que eu não vou usar LPF, eu vou trabalhar mais na parte de ativação. E aí essa mulher passa por uma avaliação, eu vejo a necessidade do exercício ali que ela tem, e a gente vê a necessidade de combinar também com a tecnologia aqui da clínica para potencializar ainda mais esse resultado. E deixa eu te falar, isso se restringe, esses exercícios, essa reconstrução do core, se restringe a pacientes que querem fazer abdominoplastia ou não? Ou para quem que serve isso daí? Mas dá o universo que é possível. Porque é muito maior do que só aquele que quer operar, né? Com certeza. São exercícios voltados também para mulheres ali no pós-parto, né, que acabam ficando com uma fraqueza ali da musculatura abdominal por conta da gestação. São mulheres também que estavam sedentárias, ou então que perderam muito peso ali e acabam ficando com essa musculatura abdominal mais
flácida, mais fraca, né? Então são exercícios para reestruturar a parede abdominal. E também eles, como trabalham muita postura, mulheres que têm hérnia de disco, outros tipos assim de queixos, elas também se favorecem desse trabalho, justamente porque a gente trabalha todo esse cinturão, né? Esse cilindro ali que a gente chama da região ali do abdômen. Beleza. E nessas pacientes, por exemplo, do pós-parto, quando é que elas têm indicação de já começar a fazer essa recuperação? Eu já inicio no hospital. Eu faço atendimento dela hospitalar. Antes, pré-gestação, durante a gestação é possível? Durante a gestação também é possível. A gente não faz durante a gestação o LPF, nem ali no pós-parto, né? Tudo é bem adaptado. Na gestação nós trabalhamos muito a questão da respiração, com essa ativação abdominal, né? Soltar o ar pela boca, ó, de forma forçada, ativando bem essa musculatura. Isso é bom para a mãe, é bom para o bebê, vai oxigenar ali o sangue também, diminui a ansiedade. Além de ativar a musculatura, né? Tem inúmeros outros benefícios aí que essa respiração traz. A gente só não usa certas técnicas, né? Então, em cada estágio, em cada fase ali que ela tá, eu vou adaptando, né? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de deixar as coisas bem sistematizadas. Por exemplo, você está falando aqui que você tem 3 universos de pacientes. As mulheres pré e pós-partos, as mulheres, as pacientes oriundas da ginecologia obstetrícia. Tem as pacientes que são pacientes da cirurgia plástica e tem as pacientes da ortopedia, aquelas com dores nas costas. Então você trabalha nessas 3 frentes dos pacientes, né, das queixas, dependendo da queixa de cada paciente. Queria que você dissesse aqui pra gente, em cada dessas frentes, quando essa paciente deve procurar a Carla para iniciar o processo de reestruturação abdominal. A paciente que descobriu que está grávida, ela pode te procurar? Com que periodicidade, com que período, quando ela deve procurar isso, quando ela deve marcar essa avaliação? Certo. Na verdade, a paciente gestante, ela deve iniciar os exercícios antes mesmo de planejar a gestação. Claro que se for uma gestação que aconteceu por um acaso, ela já pode iniciar, mas sempre com liberação médica. Se é uma paciente que já está gestante, o ideal é que ela fale, consulte o médico dela, mas é super seguro. E eu vou te fazer uma pergunta meio... Os médicos conhecem? Os médicos te indicam? Os obstetras, os ginecologistas indicam isso? Eles têm esse conhecimento dessa reestruturação de core? Isso faz parte da rotina, por exemplo, um ginecologista atende e diz assim, olha, não, vamos fazer essa tua reestruturação de core, eu te vi aqui, você está com uma protusão diferente. Isso é comum ou não? Dentro do universo obstétrico, eles acabam indicando mais assim a questão da fisioterapia pélvica, porque assoalho pélvico e musculatura abdominal elas estão intimamente relacionadas, né? E você também faz esse trabalho de assoalho pélvico? Faço. Certo. Então, assim, quando a gente, na verdade, sempre que eu trabalho essa questão de ativação abdominal, eu sempre peço para contrair o assoalho pélvico antes. Então, eu digo assim, ó, segura o xixi, agora solta o ar, que a gente vai ativando e não joga uma pressão ali no assoalho pélvico, né? Então, a gente trabalha essas duas musculaturas. O quanto que isso é importante para a vida da mulher, no teu ponto de vista? Vai, manda bala aí, faz o teu... É essencial, assim, porque é uma musculatura ali do assoalho pélvico que a gente negligencia, né? A gente trabalha abdômen, a gente trabalha bíceps, a gente quer uma coxa mais definida, um bumbum mais empinado, mas assoalho pélvico é algo que a mulher realmente ela só procura nesses casos, né? Em situações patológicas, né? Ou quando tem perda urinária, ou quando tem... Exatamente, mas acaba que é uma musculatura negligenciada. Então, toda mulher que passa por mim, a primeira coisa que eu digo pra ela é o seguinte, esses exercícios aqui, ó, você vai levar pra sua vida. Porque você vai precisar dele futuramente pra realmente reabilitar, tratar, prevenir, né, essas questões urinárias. São exercícios que vão melhorar a sua postura, fortalecer ali o seu abdômen. Então, tem a parte estética, tem a parte funcional. São exercícios respiratórios, você está ansiosa, está estressada, você respira. Eu costumo dizer que esses exercícios são como uma meditação em movimento. Porque, assim, muitas vezes
tanto eu, na minha prática desses exercícios, como as mulheres que acabam ficando comigo, com o tempo elas vão fazendo esses exercícios de olho fechado. Então, é uma forma delas se conectar ali no tempo presente, agora, perceber o corpo, então, consciência corporal, o corpo aqui no espaço. Então, assim, são inúmeros benefícios, né? Ela tem tanto esse ganho aí da parte do assoalho pélvico, abdominal, estético, dessas questões aí de ansiedade, de estresse. Então quer dizer o seguinte, o universo dos seus pacientes são basicamente XX, feminino, procura Carla. Exatamente. Assim, são exercícios que podem ser feitos um pouco mais que a metade da população mundial é seu paciente em potencial. Exatamente. Assim, são exercícios que são muito bons para os homens também, mas as mulheres acabam tendo mais esse tipo de procura e de preocupação também, né? Ah, beleza. Vamos continuar aqui, que o papo tá legal. E além desses pacientes, né, da obstetrícia, tem os pacientes da cirurgia plástica. Quando que esses pacientes que pensam em fazer uma abdominoplastia ou que querem fazer uma abdominoplastia teriam que consultar com a Carla? Quanto tempo antes? Então, seu ideal, você acha ideal? O ideal seria pelo menos 2 meses antes. Qual seria o ganho desses 2 meses antes? Ela vai preparar ali o terreno, né? A gente vai conseguir reorganizar esse corpo dela. Claro que ela vai passar por uma avaliação. Às vezes é uma paciente que já malha com o personal, que ela é muito bem orientada ali durante as atividades físicas dela, ela já tem essa ativação abdominal. Então, os personagens trabalham esse tipo de exercício? É comum você observar que eles já têm esse domínio ou não? Quando eu converso com as minhas pacientes, eu sempre pergunto, tá malhando? Teu personal te orienta com relação a essa ativação abdominal? A maioria hoje, graças a Deus, já tem essa consciência e esse cuidado. Mas, às vezes, eu observo ali na academia, às vezes a mulher tá ali malhando, o personal tá conversando, ou então a mulher malha sozinha, né? Não tem nenhum tipo de acompanhamento, vai na academia, o professor passa a ficha e ela malha sozinha. Nessas situações, eu observo, porque eu observo muito ali quando eu tô na academia, eu observo que muitas delas, quando estão malhando, acabam estufando a barriga, porque é justamente isso. Quando o nosso abdômen não está ativo, quando a gente não tem tônus, quando a gente não tem essa força abdominal, quando a gente faz força, a gente aumenta a pressão abdominal. Se esse abdômen não está conseguindo sustentar ali, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente aumenta essa pressão é estufar a barriga. Aí ao contrário, né? Ao invés dela estar com a barriguinha tanquinha, ela vai ficar com a barriguinha barrilzinho. Exatamente. Então, o ideal é essa mulher procurar pelo menos 2 meses de antecedência. E aí eu vou fazer toda uma avaliação, né? Ela já malha com personal, então a gente pode fazer os exercícios aqui a cada 15 dias, ou uma vez por semana. Agora, se é uma mulher acabou de ter bebê, não faz atividade física, o ideal é ela procurar ali 2 ou até 3 meses antes, para realmente... Antes do parto? Não, antes da cirurgia. Certo. Antes da cirurgia. E aí a gente prepara esse abdômen, a gente fortalece, a gente melhora a postura, a gente melhora a respiração, e aí ela já chega para a cirurgia plástica com o abdômen bem funcional, bem forte, e aí os ganhos dela no pós-operatório vão ser inúmeros. E esses pacientes oriundas da ortopedia, aquelas que têm dor lombar, aquelas que têm dor pélvica, elas também, pelo que você falou, elas também se beneficiam. E aí, quando que elas te procuram? Elas procuram quando realmente já estão com muita dor. Já fiz de tudo, nada funciona. Ou então, assim, uma amiga minha fez e melhorou. Mas, assim, já é um universo que procura mesmo com esse objetivo. Geralmente, elas procuram esse trabalho de reestruturação abdominal, são as mulheres no pós-parto e as de cirurgia plástica. As mulheres com dores, elas acabam se beneficiando bastante, mas, assim, não é o público que me procura mais. Tá, agora eu vou direcionar para a cirurgia plástica, que é o objetivo aqui da nossa conversa, né? Das pacientes que são candidatas à cirurgia plástica. E aí sim, existe alguma coisa dentro desse preparo que você julgue ser fundamental? A paciente quer fazer cirurgia plástica e aí eu tenho possibilidades, óbvio que é muito difícil isso acontecer, a paciente vir com uma preparação de 2 meses, 3 meses, elas são as exceções à regra. Porque a regra é, eu venho me consultar para operar semana que vem. E aí, obviamente, essa preparação ela deixa de ser pré e passa a ser completamente pós-operatória, né? Mas aí, monta pra gente, pelo menos mentalmente,
um mapa ou um planejamento ideal. Se você fosse fazer a cirurgia, você faria. Vai, manda bala aí, explica aí. Faria dessa forma, eu procuraria com os 2 meses, porque 2 meses a gente tem um tempo aí considerável para trabalhar essa musculatura, né? E aí faria os exercícios, como eu falei, uma vez por semana comigo, né? Presencialmente, aqui na clínica. Tem diferença fazer presencial? Tem, né? Tem, porque eu... Você corrige, né? Isso? Corrijo, isso. Essa paciente que eu atendi online, ela tinha uma consciência corporal assim maravilhosa. Então é um super atleta, já malha muito, aí então consegue, né? De vez em quando falava ali alguns ajustes, cresce postura, abre peito, mas de forma presencial realmente assim eu consigo pegar, tocar, fazer uns ajustes. E o que mais tem diferente na forma presencial? Aparelho, tecnologia, como é que é? Tem as tecnologias, né? Que aí a gente consegue associar com o Z-Field, que promove inúmeras contrações ali durante a sessão. 36 mil contrações em 26, 30 minutos. Então, exatamente, assim, é um fortalecimento das fibras claras, né, do tecido muscular. Ele faz contração por ressonância magnética, né, é um ímã, e ele mesmo faz essa ativação sem que o paciente precise fazer uma ativação cerebral, neurológico, por via neurológica. Para a mulher que não tem consciência corporal. Porque tem mulheres que eu peço para contrair o abdômen, elas não sei se eu estou fazendo da forma certa. Então, nessas situações também eu gosto de associar ao uso da tecnologia. E aí a tecnologia te fortalece, cria uma ponte para que você faça a manutenção desse exercício de consciência depois, não é isso? Exatamente. A gente consegue ter um resultado ali bem mais rápido também, né? 2 meses antes, a gente consegue associar o exercício de ativação, de respiração com a tecnologia, a gente vai chegar num resultado ali bem mais rápido. A gente também tem, não vou citar nome, mas a gente também tem paciente que vem procurando a gente para fazer uma abdominoplastia em aleitamento, né? Essa é interessante. E aí eu disse, olha, cirurgia não dá para fazer agora, você está amamentando ainda, mas procure a Carla já para fazer esse preparo, e ela tem seguido, né? Isso, porque ela procurou bem, acho que tinha 1 mês mais ou menos. O neném mal tinha nascido. No pós-parto, né? E ela tinha uma diástase, porque ela tinha acabado de ter bebê, então a gente trabalhou justamente nesse sentido, né? De reorganizar esse corpo, de fortalecer essa musculatura. E aí, quando ela teve a liberação, a gente acabou também associando com tecnologia, porque no início ali, como estava muito recente, a gente respeitou o tempo ali dela, né, de recuperação do pós-parto ainda, mas os exercícios a gente já conseguiu fazer de forma muito segura, que aí eu vou aumentando, né, progressivamente essa carga, que não é bem uma carga, é o próprio corpo, né, que eu vou usando ali, e aí eu vou aumentando de forma progressiva, respeitando cada fase ali da mulher. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria que, Carlinho, você finalizasse aqui esse nosso momento explicando, dando um recado para as pacientes, trazendo, né, vamos dizer, enaltecendo a importância desse seu trabalho para não só atingir o resultado estético, e sim muito mais funcional do que estético, né? E para longevidade. Então, me diga só assim, quantos % das mulheres que você atende não tem consciência corporal? Eu diria que metade. 50% assim, algumas têm. Então vamos lá, pessoal. Realmente, a gente tem 13 bilhões de pessoas no mundo. Olha só. A gente tem metade, vamos supor que metade, 6,5 bilhões de pessoas no mundo são mulheres. Metade dessas mulheres, que é 3,250 bilhões de pessoas, não tem consciência corporal. É isso que você está me dizendo? Até a própria respiração. Quando eu vejo o padrão respiratório... Gente, faça esse cálculo. É só pegar. 50% dos meus pacientes não têm consciência corporal. É 1/4 da humanidade. Quando eu falo pra... Não é brincadeira, não. Abdômen, acaba contraindo, estufando a barriga. A respiração também, muitas vezes uma respiração abdominal. Então, às vezes elas acham que tem consciência corporal, mas tem uma consciência ali um pouco errada, né? E aí a gente vai fazendo esses ajustes, mas isso é bem tranquilo. Com quanto tempo, aí eu fiquei curioso, com quanto tempo uma paciente que não tem consciência corporal consegue criar essa consciência? Depende, porque vai depender muito da disciplina dela ali e fazer os exercícios ali
diariamente, né? Se ela vem para mim uma vez por semana e não põe em prática os exercícios que eu prescrevo para ela, ela vai demorar, né? Se é uma paciente que todo dia ela vai ali para frente do espelho, que eu digo muito assim, ó, coloca a mão aqui, agora respira, ativa, sente. Então, vai depender muito desse esforço dela também, né? Do trabalho dela com ela mesma. Legal. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais, Carlinha, a sua presença aqui no Neri Talks. É a nossa segunda temporada e a gente está cada vez mais trazendo conteúdos como esse, conteúdo que é muito comum e que, infelizmente, as pessoas não têm acesso, não têm essa consciência. Não é só a corporal, é a consciência geral do conhecimento para poder a gente criar a nossa própria consciência corporal que, enfim, é algo fundamental, principalmente na vida das mulheres, né? E aí eu encerro e peço aos nossos ouvintes, nossos seguidores que cliquem aqui, se associem ao canal, assinem nosso canal, porque os nossos conteúdos são muito interessantes e se vocês puderem compartilhar para nos ajudar, eu também fico extremamente agradecido. Um grande abraço, fiquem com Deus.